Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, quem estiver assistindo à tarde, boa noite, quem estiver assistindo à noite. A gente vai dar continuidade agora ao nosso curso. Basicamente, só fazer alguma introdução geral aqui para que vocês entendam. A aula de hoje vai ser um pouco diferente da aula anterior. Ao invés de fazer um vídeo longo, eu vou fazer dois vídeos mais curtos. E a ideia é que vocês assistam o primeiro vídeo, a gente discuta, depois vocês assistem o segundo vídeo e a gente discute. Eu acho que isso vai melhorar, principalmente no sentido de focar mais as questões, a gente poder discutir pontos mais específicos de cada um dos modelos que a gente vai trabalhar. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Bom, qual que vai ser o modelo que a gente vai trabalhar hoje, né? Ou a teoria que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai dar continuidade à nossa revisão, né? A gente vai trabalhar, a gente falou na aula passada sobre o modelo básico de solo e, claro, a gente viu que ele tem algumas limitações relevantes, principalmente com relação à capacidade de compreender a diferença de renda entre os países. No mais, a gente viu que assim, o mais relevante para explicar a diferença de renda, dado que os fatores exógenos, a diferença de renda no estado estacionário, né? Os fatores exógenos nos países são poupança, crescimento populacional e depreciação. A poupança é certamente aquele que mais explicaria a diferença de renda, mas ela explica muito pouco. Não daria para a partir dela a gente ter uma tremenda diferença de renda, tal como a gente vê na realidade. Então, qual que é a ideia do modelo com tecnologia? O modelo com tecnologia foi um modelo desenvolvido pelo Solon em 1957, o modelo básico, né, tinha sido desenvolvido por ele em 1956, mas a ideia do modelo com tecnologia, na verdade, é deixar explícita uma questão tecnológica. Então, a gente vai falar disso primeiro, e aí, ainda hoje, a gente vai falar de capital humano, né, o modelo com capital humano, que vai incorporar o diferencial de produtividade entre os trabalhadores, dada a mesma tecnologia. Por que alguns trabalhadores são mais produtivos, outros são menos? Como isso se diferencia entre os países? Bom, o que seria o modelo de solo com tecnologia? Se a gente pegar a função de produção do solo original, né, na verdade, aqui é uma possibilidade de função de produção que reproduz aquilo que ele falava no artigo dele, que é a função Cobb-Douglas. Você tem aqui o capital contribuindo positivamente e o trabalho contribuindo positivamente. Só que você não tem, de forma explícita, um fator tecnológico aqui. O que você tem, que é a tecnologia, ela é dada pela função de produção que você assumiu. Ela é dada por uma função Cobb-Douglas. Se tivesse assumido uma função do tipo Leontief, seria completamente diferente. Se eu tivesse assumido uma função de produção com substitutibilidade total dos fatores, seria uma relação completamente diferente. Mas isso é uma tecnologia. O que não tem aqui e que vai passar a ter em 57 é um fator que deixa a tecnologia explícita. E ela facilita bastante a nossa análise na medida que ela permite que a gente considere que a tecnologia pode se desenvolver independentemente dos fatores de produção. Você pode ter um progresso tecnológico ali dado por um desenvolvimento científico daquela época, e isso pode explicar um diferencial de renda entre os países e como os países crescem ao longo do tempo, né? Porque um dos resultados que a gente tinha no modelo básico do Solon também era esse, né? De que os países, quando eles chegam no estado estacionário, eles param de crescer. Mas a realidade é um pouco diferente disso. Os países, mesmo os mais desenvolvidos, eles continuam crescendo. Lógico, a taxas inferiores, por exemplo, do que a China, mas eles continuam crescendo. E o modelo de Solon não consegue explicar esse crescimento dos países que já estão no estado estacionário, né? Já se desenvolveram ao ponto de estar nesse estado estacionário. E como é que ele insere essa tecnologia? Ele considera, e é uma das possibilidades, né, que a tecnologia ela é aumentadora de trabalho. O que significa essa tecnologia ser aumentadora de trabalho? Bom, esse A aqui é o fator tecnologia. Ele não é um fator de produção. Então, você não opta por ele. Ele é a tecnologia da função de produção. Eu poderia colocar ele antes de toda a função de produção. Eu poderia colocar ele aqui na frente do K. Mas eu coloco ele na frente do L e ele vai me significar para mim o que faz com que o trabalho seja mais produtivo. Então, é uma análise direta com relação a isso. Depois a gente vai fazer algumas manipulações manusear um pouco essas funções, e a gente vai ver que a gente pode chegar outras formas, né? Então, tem
a função de produção que é neutra no sentido de Harold, que capital e trabalho contribuem de forma constante, e o A, esse Azinho aqui, ou a tecnologia, seria multiplicadora desses dois fatores. Você tem diversas outras formas de se colocar isso. O modelo do Solon, básico de 57, desculpa, ele coloca o A dessa forma explícita aqui, multiplicando o trabalho. Significa que ele aumenta o fator trabalho. Bom, e como é que é interpretado esse crescimento do A? Se ele não é um fator de produção, então se o L era um fator de produção que era dado exogenamente, lembra que ele cresce a taxa de crescimento populacional, dado que você tem uma taxa de desemprego constante, ou você tem, por hipótese, todo mundo é trabalhador, né? Toda a população é trabalhadora. Então, o L era dado exogenamente pela taxa de crescimento populacional. O K era o fator de acumulação que a gente analisava no modelo. Então, ele não era dado, ele era implícito. A gente conseguia, ele é endógeno, né, no modelo. A gente conseguia determinar ele exatamente pelo acúmulo de produto. E aí parte do produto ele é destinado ao investimento, parte é destinado ao consumo, a parte que não é destinada ao consumo vira acúmulo de capital. Bom, e o A? Como é que o A ele é entendido? Nesse modelo de 57 do Solon, e depois, na segunda parte do curso, a gente vai entrar mais a fundo nisso, ele é considerado exógeno. E por isso são modelos de crescimento com progresso técnico exógeno. Então é isso. Basicamente, esse A é o progresso técnico e ele é exógeno no modelo. Então o que acontece? A gente tem que definir a forma como ele cresce. Ele é um maná que cai do céu, né? Na expressão que ficou consagrada exatamente com a crítica ao modelo do Solon, falando, olha, esse modelo é muito interessante, a base dele é muito inteligente, mas esse A não pode ser exógeno, esse A tem que ser endógeno, porque as empresas decidem investir em tecnologia, decidem investir em pesquisa para poder ganhar mercado, para poder conquistar outros mercados, para conseguir melhor produtividade da produção dela, porque muitas vezes você não quer nem necessariamente ganhar mercado, mas você quer reduzir custo. Então você investe nisso. Mas no modelo de Solon, não. No modelo de Solon de 57, ela é considerada exógena, ela é considerada um maná que cai do céu. E aí, como é que a gente define a taxa de crescimento dela? Ela é definida exatamente por a variação de A pelo nível de A. Então, o que é a taxa de crescimento de A? Vai ser o quanto A varia, então esse A ponto, né? Esse A ponto é sempre, tudo que a gente coloca a ponto é a variação em relação ao tempo. Então, em 2000, o A, né, vamos dizer assim, que a gente pudesse medir ele, o A era 100. Em 2010, o A passa a ser 110. O que eu estou dizendo? Que teve uma variação de 10. Isso é quantos por cento? Bom, 10 dividido pelo nível original de A, né, no T aqui sendo um T0, seria, aqui seria 110 menos 10, né, então seria a variação, dividido por 100, que é o nível inicial. Então daria 10% também. Mas eu poderia ter valores, por exemplo, 100, se crescesse só de 100 para 105, seria 105 menos 100, dividido por 100, daria 5% de crescimento. Então a gente tem aí uma taxa de crescimento, então a evolução, a variação do A, ela é dada exatamente pela função dado o nível de A no tempo, uma variável exógena aqui, que é o crescimento tecnológico, o progresso tecnológico. Como a gente está em tempo contínuo, esse T aqui não precisa do zero aqui, ele é o T naquele instante. Se a gente tivesse um tempo de um tempo discreto, eu tenho que definir se é o T0 ou o T1, ou a média dos dois, que geralmente se usa, né, para a gente conseguir analisar essa evolução. Bom, como que a gente analisa, ficou cortado aqui, crescimento com tecnologia, como que a gente analisa o crescimento com tecnologia? Então, se a gente definiu tecnologia como algo exógeno, a gente tem que considerar agora a função de produção olhar para o crescimento com tecnologia. Se eu dividir o Y pela quantidade de trabalho, eu tenho minha renda per capita ou produtividade do trabalho, quanto que cada trabalhador produz. Eu tenho aqui a produção, aqui o número de trabalhadores, é quanto cada, em média, lógico, né? Sempre em média esses modelos. Bom, se eu divido a função de produção por L, eu chego nesse resultado, que Y ele é função do K elevado a alfa, A elevado a menos alfa. Mas qual Y? O Yzinho, que é o Y per capita, ou o Y por trabalhador. É o capital por trabalhador, ou capital per capita, multiplicado por aquele A. E como definir ele dessa forma, né? Dentro, ele é aumentador de trabalho, ele vai ficar elevado a 1 menos alfa.
Por que isso é importante? Porque a partir dessa função que descreve a evolução da renda per capita ao longo do tempo ou entre países, mas o nível de renda per capita, eu consigo chegar na função de produção que descreve o processo de crescimento dessas variáveis. E isso é relevante, por quê? Porque depois a gente vai analisar como que evolui a taxa de crescimento e do que depende a taxa de crescimento do produto dos países. Se a gente, e aí eu expliquei isso em aula, mas eu só vou retomar aqui, né? Se a gente pegar essa função aqui e tirar o logaritmo, a gente vai transformar o que seria variação em taxa de crescimento. Isso é extremamente importante. Provavelmente vocês devem ter visto agora nessa discussão de coronavírus e como que analisa um gráfico de corona. Muitos gráficos colocam em logaritmo ao invés de colocar o valor puro ali, né? Então, casos de coronavírus, você vai colocar no eixo das ordenadas não o valor puro, mas o valor em logaritmo. Por que você faz isso? Porque você consegue avaliar se você tiver um crescimento geométrico, que é o que tem ocorrido, né, ou pelo menos vinha ocorrendo no início da pandemia, se você tem um crescimento geométrico que cresce, sei lá, 10% ao dia, 20%, 30% ao dia, quando você olha um gráfico que não está em logaritmo, ele vai ficar com uma forma explosiva. Você não vai conseguir identificar as taxas de crescimento muito bem. Quando você olha para as variáveis em logaritmo, você consegue ver, transforma uma coisa que está em crescimento geométrico em um crescimento aritmético. E aí a inclinação da linha passa a ser o equivalente à taxa de crescimento. Então, se antes era o que era variação, vira taxa de crescimento. Grosso modo, não é exatamente isso. E também é uma linearização ao longo do tempo, né? Porque, na verdade, a gente está assumindo sempre aqui que o tempo é contínuo. Mas quando a gente analisa os dados, a gente não consegue analisar os dados em tempo contínuo. A gente analisa os dados em tempo discreto. A gente analisa os dados em 2001, 2002, 2003. Por mais que a gente consiga, sei lá, bolsa de valores, a gente analisa os dados diários. Mas mesmo assim, são dados discretos. Dados contínuos seriam aqueles que você conseguisse medir instantaneamente cada um dos pontos. Isso é imensurável, né? Vamos dizer assim. Bom, mas aplicando o logaritmo nessa função, a gente cria aqui uma transformação que vai ser bastante interessante depois. Por quê? Porque na hora que a gente derivar em relação ao tempo, e isso tem que tomar muito cuidado, porque eu não estou derivando em relação ao y, nem derivando em relação ao k, e nem derivando em relação ao a. Eu estou derivando em relação ao tempo. Eu estou querendo saber como que o ln de y, que é a variável que eu apliquei, eu peguei essa função de produção, apliquei o logaritmo, como ela varia em relação ao tempo. Fazendo isso e resolvendo quanto que é a derivada de uma função logarítmica. Se fosse dln de y, dy, seria 1 sobre y, por definição, né? Então, a derivada da função logarítmica é 1 sobre a própria função. Bom, só que aqui eu estou derivando em relação a t e não em relação a y. Então, quando eu faço isso, eu chego no 1 sobre y, do mesmo jeito, mas sobra aqui esse dy dt. Por quê? É como se fosse a regra da cadeia. Na verdade, é a regra da cadeia, né? Se eu derivar em relação a y aqui, vai ficar dln de y dy, vai me dar 1 sobre y. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer eu não tenho, né? O que eu quero chegar, meu resultado, é dln de y dt. Eu posso derivar em relação a y e fazer dy dt. Então, é dln de y dy vezes dy dt, regra da cadeia, né? E aí eu chego nesse resultado aqui. Isso serve também para cá e também para cá, né? Serve para todas elas. Isso aqui me dá o quê? O que é o dy dt? dy dt vai ser importante para eu escrever em taxa de crescimento. dy dt é a variação do y em relação ao tempo. Bom, a variação do y em relação ao tempo, em relação ao próprio nível do y, é exatamente aquilo que eu queria chegar. É a taxa de crescimento. Por quê? Porque isso aqui é o equivale ao delta y em tempo discreto. É a variação do y. O crescimento do y com relação a ele mesmo, com relação ao seu valor original, é a taxa de crescimento. Então, a taxa de crescimento do y é explicada pela taxa de crescimento do k e pela taxa de crescimento do progresso tecnológico. Olha que legal, eu sei isso aqui. Então, isso aqui já me ajuda. Eu vou depois saber o alfa, a gente vai discutir mais para frente, como que a gente chega nesse alfa. E a gente vai saber também como que a gente determina esses valores. O que é o K? O K é o capital por trabalhador. O que é o Y? Y
produto por trabalhador. Eu sei que o produto por trabalhador, ele depende do capital por trabalhador e do progresso tecnológico. É basicamente isso que eu estou falando aqui. Eu chego nesse resultado a partir dessa função. A partir de uma função em nível, eu chego numa taxa de crescimento. E a gente vai ver que quando o crescimento do K é igual ao crescimento do Y e igual ao crescimento do A, na verdade a gente chega num resultado aqui que vai ser o crescimento balanceado. Por que isso vai ser importante? Porque é basicamente o equivalente ao nosso estado estacionário de antes, só que agora a nossa variável estacionária deixa de ser o meu y estrela. Desculpa, o meu y puro, né? Deixa de ser, lógico, o y estrela, passa a ser o y til estrela. E é isso que a gente vai ver agora. E é bem complicadinho isso, porque o que vai acontecer? A gente vai ter um processo, vamos dizer assim, que para analisar o modelo, para simplificar o modelo, a gente vai complicar a nossa variável de análise. Bom, no modelo básico, o diagrama ele é construído em função, o diagrama de Solomon é construído em função do y e do k. Então, principalmente aqui, a variável das abscissas é o kzinho, né? O que é o kzinho? É o crescimento de capital por, desculpa, é o nível de capital por trabalhador. E eu analiso como que o modelo evolui em relação ao kzinho. Nesse modelo, agora com tecnologia, eu vou alterar um pouco o casinho. E eu vou colocar um tio só para sinalizar que eu estou fazendo uma mudança pequena nele. E vou alterar também o yzinho. Eu vou dividir tudo por A. Bom, por que você vai dividir tudo por A? O que isso vai significar? O que é o y-tio? Eu falei isso em aula. Eu não sei o significado de y-tio. Para mim é uma abstração. Não tem um significado prático. Tem gente que tenta definir produto por trabalhador efetivo. Trabalhador efetivo é aquele trabalhador que considera a tecnologia disponível para ele naquela situação. Você pode definir desse jeito, mas é uma variável abstrata, né? Porque não existe um trabalhador efetivo. O que existe é trabalhador e a tecnologia. E é difícil medir essa tecnologia além disso, né? A gente vai ver quão difícil é medir essa tecnologia. Talvez seja o principal ponto aí dos modelos esses primeiros modelos que a gente vai trabalhar. Bom, então a gente tem aqui esse y-tio, que ele vai ser, esse yzinho tio, que ele é dado pelo yzinho dividido por A. Ou, dado que o yzinho é o y dividido por L, ele pode ser dado por y dividido por AL. Então, basicamente, aquela função de produção que eu tinha antes. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que se eu dividir aquela função de produção que eu defini no comecinho lá, que considero A, por AL, eu chego nessa função de produção que é muito parecida com a função de produção do modelo de solo original. O que é ótimo para a gente. Por quê? Porque a gente não vai precisar aprender uma coisa a mais. O que a gente aprendeu já está suficiente aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa função de produção para analisar esse gráfico do diagrama de Solomon. E a função de acumulação? A gente sempre lembra que o modelo de Solomon ele é dado pela relação entre uma função de produção e uma função de acumulação. A função de acumulação a gente deriva da mesma forma que a gente derivava antes. A gente considera o capital, como cresce, né, como varia o capital por trabalhador por tecnologia, ou seja, o capital por trabalhador efetivo, e ele cresce na medida em que você tem uma poupança por trabalhador efetivo, ou investimento por trabalhador efetivo, dado que investimento é igual a poupança, né? Então seria ou o Izinho tio, ou o S, que aqui é a taxa de poupança, vezes o Y tio. Ou é o investimento por trabalhador efetivo, ou é a poupança por trabalhador efetivo, que é a mesma coisa. Descontada da depreciação. Agora a depreciação, além de ganhar o termo de crescimento da população, ele ganha também esse termo de crescimento tecnológico. Por quê? Porque eu estou falando aqui de capital por trabalhador por tecnologia. Se eu estou falando de capital por trabalhador por tecnologia, eu estou dividindo pela tecnologia. Então, o crescimento tecnológico, ele afeta negativamente este cara aqui. Ele não afeta negativamente a economia. A gente vai ver que o resultado é exatamente esse. Ele não afeta negativamente a economia, mas ele afeta negativamente a variação do capital. Depois eu posso trabalhar melhor, quem tiver dúvida, eu posso mostrar como é que chega nesse resultado, mas é basicamente uma linearização da função de acumulação que a gente tinha antes. Então, não é você transformar nível em variação do mesmo jeito. Então, deriva não,
Primeiro você tira o logaritmo, depois aplica o logaritmo, né? Depois você deriva em relação ao tempo e está tudo certo. O resultado você chega do mesmo jeito. Bom, como é que a gente analisa então esse modelo do Sol? Como é que a gente faz essa análise? A gente considera do mesmo jeito que antes que você tem um investimento. O investimento contribui positivamente. E você tem a depreciação, que contribui negativamente. A diferença entre os dois é o seu acúmulo de capital por trabalhador por tecnologia. É o acúmulo de K, tio. Não mais K, agora K-til. Se eu estou nessa situação K-til zero, eu tenho acúmulo de capital por trabalhador por tecnologia, né? Porque dado que eu estou com um nível de poupança aqui, nível de poupança, né? Mas também um nível de produto aqui que multiplicado pela minha taxa de poupança fica maior do que a minha depreciação, maior do que esse cara aqui, eu tenho uma situação em que eu estou acumulando capital por trabalhador por tecnologia. Então eu estou me deslocando para a direita nesse gráfico. O resultado é exatamente o mesmo. Até a medida em que eu paro de acumular, eu vou me deslocar para a direita. O que muda nesse resultado? Por que ele é quase igual? Primeiro que eu coloquei um G aqui. Segundo, e mais importante, né, esse G aqui acaba sendo um pouco relevante, mas mais importante para a análise é o fato de ter um tio aqui em cima, um tio aqui em cima, um tio em cima do K. O que isso está me falando? Que o que fica estável no estado estacionário não é o produto por trabalhador, é o produto por trabalhador por tecnologia. Então, se a tecnologia está aumentando, o meu produto por trabalhador está aumentando também, mesmo no estado estacionário. Por quê? Para manter o produto por trabalhador por tecnologia constante. Então, se eu tenho esse valor constante, se isso aqui no longo prazo, se as economias tendem para esse ponto no longo prazo, eu tenho uma situação em que, como isso é definido como capital por trabalhador por tecnologia, e o produto é definido como produto por trabalhador por tecnologia, se a tecnologia está aumentando, o produto tem que aumentar a mesma taxa para manter essa situação. Se o produto e a tecnologia estão mantendo a mesma taxa, para manter o CATIL constante, o capital tem que aumentar a mesma taxa. E aí, por isso, a gente vai ter o crescimento balanceado que eu falei agora há pouco. Bom, então no modelo básico de solo, a gente tinha uma situação em que, basicamente, a taxa de poupança era o que explicava o diferencial de crescimento, na verdade, o diferencial de renda entre os países. Bom, aqui não. Aqui a gente tem que a taxa de poupança de fato explica, mas a gente também tem que a tecnologia explica. Porque o que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu igualei, vou voltar aqui na tela anterior. Eu sei que no estado estacionário, SY é igual a esse cara aqui. Se aqui SY é igual a N mais delta mais G, tudo isso multiplicado por SY, né? Tudo isso multiplicado por K. Fazendo essa substituição, eu sei que o Y estrela aqui, e aí vocês podem até olhar no material que a gente já trabalhou, como que chega nisso, mas acho que é bem simples, né? O Y estrela vai ser dado por esse cara, que é muito parecido com aquele que a gente tinha antes, com exceção de um fator que está prejudicando aqui. Só que isso é o Y estrela til. Tá vendo que tem um til aqui? Esse é o Y estrela til. Só que Y estrela é igual a A vezes Y estrela til. Por quê? Y til estrela, na verdade. Porque Y til é definido como Y sobre A. Vamos voltar lá só para a gente ver? Como é que define o Y til? Y sobre A. Logo, Y é igual a Y til vezes A. Bom, se a gente tem isso, a gente substitui esse cara aqui. Ao invés de trabalhar com Y til, eu vou trabalhar com Y. Eu tenho que A, aqui eu coloquei em função do tempo para deixar claro que isso varia em função do tempo. A explica parte do nível de renda dos países. Se A explica parte do nível de renda dos países, uma coisa um tanto óbvia é que o crescimento de A vai explicar o crescimento dos países. Ficou claro isso aqui? Porque acho que é tão simples, mas às vezes o entendimento é complicado. Bom, eu analisei sempre capital por trabalhador por tecnologia, produto por trabalhador por tecnologia. Bom, mas eu não quero saber produto por trabalhador por tecnologia. Eu não quero saber capital por trabalhador por tecnologia. Isso não me interessa, porque isso é uma variável abstrata que eu criei porque eu gostei de fazer assim, para facilitar o modelo. Mas o que eu fiz de fato? O que me interessa de fato? É o produto por trabalhador, ou produto per capita, né? Se todo mundo é trabalhador, é o produto per capita. Então eu tenho que considerar esse cara aqui, não esse cara aqui. E esse cara aqui, ele é igualzinho esse multiplicado pelo A. O Y estrela é igualzinho o Y tio estrela, só que você tem que multiplicar pelo A, que é exatamente o fator que vai evoluir em relação ao tempo. Quando a gente olha, e aí de novo esses modelos com LN nas ordenadas, né?
Por quê? Porque nesse caso aqui não faz muita diferença, mas a gente vai ver que no próximo isso vai fazer. No modelo básico de solo, a economia que estava no estado estacionário, ela tinha uma renda constante. Isso aqui é uniforme, né? Isso aqui não muda, não cresce. Então varia no tempo, mas a renda não cresce. Se eu tivesse, por exemplo, um aumento de poupança, eu ia para um novo estado estacionário, que era esse aqui, um pouquinho acima aqui. Só que isso me demora um tempo até eu chegar nesse novo estado estacionário. No modelo com tecnologia, o que acontece? Esse A está crescendo. Se esse A está crescendo, e crescendo a taxas constantes, né, dado por G, dado por esse Gzinho aqui, ele cresce a taxas constantes. Então, se eu coloco ele num gráfico, ou coloco ele num gráfico que eu tenho LN aqui, eu olho para a taxa de crescimento, eu olho para a inclinação dessa curva, ela é constante. Ele cresce a taxa constante, por isso que é interessante trabalhar com LN e não com o Y puro, né? Bom, você deu esse choque aqui de aumento de poupança, você chegou num novo estado estacionário. Esse novo estado estacionário é um estado em que você tem crescimento também. O crescimento, a taxa de crescimento é a mesma. Ó. Vocês podem ver que a inclinação dessa curva é a mesma, pelo menos deveria ser. Se eu fiz direitinho, copiei, colei, né? Então espero que seja. Bom, o que aconteceu? No primeiro momento, você deslocou o estado estacionário aqui para cima. Só que você demora um tempo até chegar no seu novo estado estacionário. Quando você chega, você continua crescendo a mesma taxa que antes, só que o seu nível de renda é maior se você não tivesse aumentado a poupança. Então, toda aquela discussão sobre regra de ouro volta. Você pode estar, na verdade, numa situação em que você está pior porque você está consumindo menos. Toda aquela análise que a gente fez vale igualzinho aqui. Mas o que é interessante aqui? Agora você tem crescimento constante dado pelo G, que garante que essa economia vai continuar crescendo. Bom, só para resumir um pouquinho do que a gente trabalhou antes de entrar na próxima aula, daqui a pouquinho a gente volta com a próxima, com o modelo do capital humano, a gente deixou explícita a tecnologia na função de produção. Então a gente considerou que que o K elevado a, que o produto é igual a K elevado a alfa multiplicado por um Azinho vezes o L. Um Azinho que significa, um Azão, né, na verdade, que significa o estoque de capital, desculpa, o nível tecnológico daquela economia. E quanto maior o nível tecnológico, maior o trabalhador efetivo ou a produtividade do trabalho. O crescimento, a gente viu que ele pode ser descrito por essa função. Se o K-til é constante e se o Y-til é constante, o crescimento o nível de Kzinho é igual o crescimento do Kzinho é igual ao crescimento do Y, que é igual ao crescimento do A. Então, na verdade, se o crescimento do Kzinho, taxa de crescimento, né, do Kzinho é igual ao crescimento do A, eu não preciso ficar alfa mais 1 menos alfa, eu corto alfa com alfa, vai ficar 1, e aí eu tenho que o crescimento da economia vai ser dado exatamente pelo crescimento do A. Mas isso é só no caso do K-til ser constante. Por quê? Porque se o K-til estiver variando, se a economia não chega no estado estacionário, ou ela faz aquilo que a gente viu agora há pouco, que ela dá um choque, e até você chegar nesse seu novo estado estacionário, você pode ter divergências entre esses crescimentos. E é isso que a gente vai analisar na aula de quarta-feira. Uma das coisas que a gente vai analisar na aula de quarta-feira. Bom, se a gente definir de fato isso aqui, esse Yzinho, tio, como Y sobre A, Yzinho, né, sobre A, ou o Yzão, o Y que é o produto, sobre a L, se a gente definir essa variável que é produto por trabalhador efetivo desse jeito e capital por trabalhador efetivo desse jeito, o modelo é resolvido igualzinho o modelo de solo original. Com a diferença é que, com a importante diferença é que a gente está falando de uma variável abstrata, o tio. Então, não necessariamente a gente vai ter, e na verdade o que vai acontecer, se você tem um crescimento positivo aqui, diferente de zero de G, você basicamente vai ter a economia crescendo no longo prazo. Bom, pessoal, essa aula de agora é isso. Eu vou parar agora e daqui a pouco a gente volta com a próxima, tirar dúvidas e tudo mais. E aí depois vocês assistem a outra. Vamos primeiro engolir essa aula, entender essa aula e depois a gente vai para a próxima, tá bom? Obrigado.